Agora a gente vai falar sobre o sono. Isso é muito importante, gente, porque sono é saúde. Assim como o sexo a gente está falando que é saúde, dormir também é muito importante para a nossa saúde. Doutora Francine Mendonça, nossa doctor mais linda do Brasil, está aqui. Bem-vinda, doctor, bom dia. Obrigada, Gi, bom dia. Hoje a gente vai aprender um pouco como funciona o seu sono. Quais são as fases do sono? Será que você acha que o sono é um contínuo, que não tem nenhuma divisão? Tem sim, e cada divisão do sono tem sua importância. Então fica aí no sofá que está em casa para poder aprender um pouquinho como funciona esse sono que é tão importante para a gente. Está no ar o quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça. Doctor, seguinte, hoje em dia é difícil a gente conversar com alguém que não está com problema de dormir, com problema do sono, não é? Como funciona? Agora, primeiro explica pra gente, como que funciona o sono, né? Como que a gente sabe se teve um sono reparador? Vamos deslinchando aí. O que é um sono de qualidade, né? De qualidade, gosto disso. Porque tem muita gente que acha que dormiu e acorda... Quem aqui acorda cansado, gente? Olha isso. Meu Deus. Todo mundo dorme e acorda cansado. Depois a gente vai saber se vocês fazem higiene do sono, tudo aí, porque tem um monte de coisa. Eu sinto isso, que as pessoas... Eu tava acordando muito cansada. E agora eu fui tirando o remedinho, tô acordando bem. Voltei a acordar bem. Uhum. Então, por que as pessoas acordam... Quem acorda cansada é porque não teve um sono reparador? É isso que a gente vai abordar em cada fase do sono, qual é a função dela. As pessoas estão acordando cansadas por diversos motivos. O sono é um deles. Muitas vezes não tem um sono de qualidade, uma quantidade adequada de sono e uma qualidade adequada de sono. Qualidade significa você ter um ritmo, ou seja, está dormindo em horários regulares, está dormindo com frequência, não é? Tem uma eficiência, ou seja, a partir do momento que você se propõe a ir para a cama, quanto tempo você tem de sono na cama? Você inicia rapidamente o sono? Você está fragmentando o sono? Existe um dado que se você acordar e passar mais que 30 minutos para dormir, você já vai ter uma insatisfação com o seu sono, tá? Outra coisa, como está você durante o dia? É a satisfação durante o dia. Eu estou executando minhas atividades adequadamente, o meu cérebro aqui, ó, tá com aquela velocidade boa, eu estou esquecendo, não estou cometendo erros, estou irritado, estou desatento. Então, a sua satisfação durante o dia, a sua capacidade de permanecer acordado. Então, não é só a questão de quantidade e qualidade à noite, o quanto você está bem durante o dia, que isso reflete o sono. A gente tem uns dados aqui, né, doctor? Exatamente. 6% sofrem de transtornos do sono, que é diferente da insônia e que é diferente também que você não está dormindo o tempo suficiente. É tudo diferente um do outro. Na verdade, assim, 6% das pessoas sofrem transtornos do sono. A insônia é o transtorno principal, mas, por exemplo, existem doenças do sono, apneia do sono, não é? Síndrome das pernas inquietas, que hoje é considerada. Tem pessoas que se movimentam muito durante o sono, interagem com sonhos e pesadelos, bate no parceiro, cai da cama. Então, são problemas relacionados ao sono. Pesadelos, sonambulismos. Aí, 6% sofrem desses transtornos. 1/3 das pessoas tem sintomas de insônia. Não é à toa que a Gi perguntou aqui no estúdio e a maioria levantou a mão. Todo mundo, gente. Todo mundo acorda cansado hoje. Estão dentro aí de 1/3, né? Mais ou menos. Então, 6 a 24% da população tem sono insuficiente, ou seja, não dorme a quantidade de horas que precisa dormir. Então, esses dados são alarmantes. É por isso que volta e meia eu trago esse assunto de sono aqui para vocês. É super importante. A recomendação, vamos entender quanto tempo, que essa é outra pergunta, né? Muito boa. Quanto tempo a gente precisa dormir para ter um sono reparador? Dizem que cada pessoa tem uma necessidade, uns com 8 horas, outros com 6, outros com 5, outros com menos. Existe isso, doctor? Existe isso, logicamente, o sono, para cada pessoa, a quantidade
a gente tem que levar a individualidade. Então, tem pessoas que dormem 6 horas e, de fato, não têm sintomas diurnos, não se sentem cansadas, se sentem ativas, não tem problema do cognitivo. Mas quem dorme 6, 5 horas e fica bem é a minoria das pessoas, tá? Então, nas pesquisas, no geral, a maioria da população, e possivelmente você está enquadrado nisso, entre 18 e 65 anos, olha ali no azul escuro, 7 a 9 horas, tá? 7 a 9 horas. 7 a 9 horas. Lógico. Eu tô aqui no Young, ó, minha Deus. O bebezinho, né? Você vê, quanto mais novinho, mais tempo passa dormindo. Isso é verdade, né? Ó, até 3 meses, dorme quanto? Dorme 14 a 17 horas, né? E aí, esse tempo de sono vai diminuindo. Acima dos 65 anos, o tempo ideal, gente, de sono é entre 7 e 8 horas. Então, você vê, varia muito com as fases. Esse que tá aqui embaixo significa o quê, esse 7? Então, esse azul claro é porque isso aqui é o que está na maioria da população. É isso que a gente deve levar em conta. Tá. Isso aqui é a minoria, para mais ou para menos, tá? Porque eles fazem um estudo, não é? Aqui é onde fica a maior parte da população, é onde você que está em casa deve olhar. 9 a 11 horas a Peta tem que dormir. Tô aqui olhando. 9 a 11 horas. Nós, em média, não menos que 7, não mais que 9. Dormir menos que isso, você passa a ter a síndrome da privação de sono, quando isso se prolonga. E quando a gente dorme mais? Porque a gente fala assim, eu vou aproveitar o feriado ou o final de semana, vou dormir 12 horas seguidas. Quando eu faço isso, eu vou falar por mim, tá, gente? Meu organismo. Eu acordo num mau humor, lenta. Nossa Senhora, até meu corpo despertar. Faz mal também dormir demais? Gi, existem algumas linhas. Por exemplo, tem pessoas que de segunda a sexta-feira dormem menos do que o necessário. Sim. Aí acaba reparando isso no outro dia. Mas repara, não? Não é o adequado. Não é o adequado, né? Porque cada dia é aquela questão da regularidade, a ritmicidade. O dia, todo dia, dormir a mesma quantidade, não é? Isso é qualidade de sono. Então, não é o adequado, por isso você se sente cansada. Agora, os estudos colocam que quando você passa de 9 horas, isso tem relação com um sono que não foi reparador, um sono que foi fragmentado, entendeu? Então, tem muitos estudos que já colocam isso. As pessoas que dormem além. O que é a adenosina? Isso, o que é que eu trouxe para vocês? Como é, o que é que regula o nosso sono, Gi? O que é que regula o nosso sono? A gente fala em um ritmo de 24 horas. Mas o que é que faz isso acontecer? Nós temos o nosso organismo, o nosso sistema interno e nós temos os fatores do ambiente que ajuda o nosso cérebro a entender que é dia, que é noite, que a gente precisa dormir, que a gente precisa acordar. Então, a gente tem a luz, a gente tem a alimentação, a gente tem o barulho do ambiente. Tudo isso sinaliza ao nosso corpo que a gente precisa acordar ou dormir. Então, é isso que eu trouxe aqui. O que é isso? Deixa eu explicar para vocês. Quando a gente vai, ao longo do nosso dia, eu estou aqui falando com você. Eu estou gastando energia. Estou gastando energia, aí eu vou enchendo esse balde aqui. Esse balde chama adenosina. O que é isso? É uma molécula que vai se acumulando durante o dia e à noite ela diz para o nosso corpo assim, você precisa descansar. Deu. É por isso, por este motivo, que não é ideal tirar a soneca diurna. No máximo 30 minutos. Porque se você passa disso, você está limpando essa molécula, você está esvaziando esse balde. Então, quando chega à noite, essa moléculazinha aqui não está acumulada, o balde não está cheio, então você não vai dormir adequadamente. E eu trouxe ela para quem toma café também. Quem toma café... O café, ele compete com isso aqui, ó. Então, ele vai impedindo que esse balde fique cheio. Que essa molécula sinalize que a gente está cansado e a gente precisa dormir. E a gente pensa que é bobeira e não é, gente. Ontem eu tomei um cappuccino, porque eu estava muito cansada, tinha ensaio ainda da dança. Era 7h30, mais ou menos. Pois não atrapalhou o meu sono, o cappuccino. E a hora que o cappuccino tem um pouco menos de café, mas tem cafeína, né? Atrapalha mesmo, assim, pra mim. Tem gente que toma café e dorme. Eu fico, como é isso? Mas isso é uma baixa sensibilidade. Tem pessoas que realmente têm uma baixa sensibilidade à cafeína. Mas não é a maioria. Minha avó, por exemplo, toma café para dormir. Gente, então, quem toma café pra dormir, gente, olha que loucura. Ali também, ó, tudo doido. Você também, Dorinha?
Meu Deus! Tá vendo? Tudo para ser Baixa estudado. Vocês vão tudo sensibilidade. ser estudado pela ciência. Depois vai falar com a doutora aqui, viu? Que ela vai conversar direitinho com vocês. Mas a maioria não é assim. E só voltando um pouquinho antes, só para mostrar para vocês a localização, existe um núcleo, que a gente é um núcleo muito importante, é como se fosse o regulador do sono, tá? Aí pode passar. Esse núcleozinho, o que é que ele faz? Ele recebe, quando a gente acorda, entra a luz, que é aquele fator externo que está dizendo para a gente que a gente tem que acordar. Chegou a hora. Chegou a hora. Aí essa luz entra pelos nossos olhos, é captado por aquele núcleo que eu falei para você. E ele vai dizer para o cérebro, inibe a produção da melatonina. Não produz melatonina, tá? Aí o que acontece? À noite a luz vai diminuindo, a nossa retina percebe. E o que acontece? Ele vai dizer, produz melatonina. Então a melatonina, ela vai sendo, o início da produção dela vai ocorrer quando a luz cai. Quando a luz cai, vai produzir. Quando ela tem o pico dela, o sono vai começar 3 horas após. Olha só. É por isso, então, que na higiene do sono, que é outro assunto, depois a doutora volta aqui para falar, o correto é diminuir as luzes, deixar aquela luz bem fraquinha, pra gente já ir acostumando o corpo. Exato, deixar a luz fraca, para diminuir a luz na retina e o quê? Aumentar a produção da melatonina. É por isso que a gente diz, não liga a luz à noite, porque a luz vai impedir essa produção da melatonina. Então, Gi, você vê como esses dois ciclos, tanto do cansaço ao longo do dia, quanto da luz, eles vão ali, ó, aumentando e interagindo até dar o sono adequado. Tá? Então, nós temos fatores do nosso organismo e fatores externos que regulam o nosso sono. A gente tem que estar muito ligado nisso, tá bom? Alguém aí faz higiene do sono? Sabe o que é, pelo menos? Ninguém faz. Tudo dorme mal, tudo toma café antes de dormir e não faz higiene do sono. Não, né? Olha aí, gente. Olha isso, doctor. Eu vou dar meu cartão para todo mundo aqui. Sai o cartãozinho aqui, vai. Depois, gente, pode acompanhar, viu? Por isso tá todo mundo cansado aí. E não é só o cansaço, tá, gente? Depois vai acumulando outras doenças, memória, imunidade, fica lá no pé, qualquer coisinha te derruba. É importantíssimo o sono, né, doctor? E aí, Gi, eu trago que é muito importante, só para vocês saberem, que o sono ele tem estágios, tá? E se vocês entenderem isso, eu já fico super feliz. Então, o sono é dividido em 2 grandes grupos, 2 estágios, o não REM e o REM. Eu acho que vocês já ouviram falar disso, né? O não REM, esse aqui, ó, 1, 2 e 3, tá? Não REM. O 3 já é o nosso sono profundo. Então, a gente vai entrar aqui no sono não REM e esse estágio 3 do sono não REM, ele é muito importante, Gi. Por quê? Porque ele vai produzir hormônio de crescimento, vai reparar os nossos músculos, vai consolidar memórias do que aconteceu, vai limpar o hormônio do estresse. Aí depois vem a fase do sono REM. A fase do sono REM é aquela fase em que memórias difíceis são consolidadas, vem o aprendizado, tá? Então vem a resolução de tarefas complexas. O sono REM é o sono dos sonhos. Então a gente passa por essas fases do sono, em média à noite, 4 a 6 vezes. Nossa. E por que eu trago isso? Porque muitas vezes você que fragmenta o sono, você que acorda durante o sono, você não está concluindo todas as fases do sono. E quando você desperta, aí você volta. Volta para o início. Tá, dorme aí, gente. Agora eu tô no REM. Dá licença, não me atrapalha, que é o REM. Não me atrapalha, exatamente. Então, assim, por isso que é importante passar por todas as fases do sono. Tá. Doctor, 2 perguntas rapidinho pra gente finalizar. Quando eu sei que eu preciso procurar um especialista, né, para me ajudar a dormir, que eu não tô conseguindo mesmo, e quando colocar o remedinho, aquele remedinho que tá todo mundo aí tomando para dormir? Ótimo. Essas 2 aí. Quando procurar o especialista, vai aparecer na tela de vocês. Quando se tem problemas do sono, por exemplo, uma insônia crônica. Insônia crônica é aquela que você tem pelo menos 3 meses, né? 3 de meses. sono, com 3 dias por semana de insônia. É nesse momento que a gente vai pensar no remedinho, por exemplo, tá? Quando se tem roncos frequentes, paradas respiratórias, quando você não está se sentindo bem durante o dia, está sonolento, está incapaz de se manter alerta, isso pode ser problema do sono. Quando tem movimentos do sono, né?
movimento dos pés, chutes, né? Ou esse movimento, esse desconforto te atrapalha a iniciar o sono, procure um especialista. O sono é primordial, gente. Boa, doutora Francine Minâncio, é importante assim, porque hoje tudo é um remedinho. Às vezes está passando por um momento desafiador aí, um momento que você nunca passou, enfim, que tá perdendo o sono, aí já vai lá e toma remédio. Não é o ideal, né, doctor? Não é o ideal. Algumas vezes, tá, uma insônia aguda pode até ajudar, existem alguns remédios que auxiliam na insônia aguda. Tá. Mas tem toda medida de higiene de sono, tem a ver qual fator que está estressando, né? Sim. Observar Buscar os a causa, fatores né? da sua vida, exatamente. Então, depois, vocês aí que não dormem, não fazem higiene do sono, eu vou colocar num Papo em Dia, você aí de casa também, e ela vai trazer sobre a higiene do sono. Ela sempre traz aqui, mas é importante trazer sempre, porque sempre tem gente nova assistindo a gente. Exatamente. Obrigada, adorei.